Olá! Bom dia! Nossa, vocês viram que eu fui bem devagarzinho agora para falar bom dia, né? É para eu acordar, né? Que eu cheguei com a cara de sono. É, tipo assim, né? Vamos no bom dia! Tá Bom ligada. dia! Vamos ligar, né? Bom, gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um Talk Pause muito, muito, muito especial. Esse Talk Pause é dedicado, como sempre, às mulheres. As mulheres que muitas vezes são esquecidas no decorrer das suas vidas, até porque mulher, por sua essência, cuida de todos menos dela, né? E isso é uma coisa muito boa, mas, ao mesmo tempo, se torna ruim com o passar dos anos, quando ela esquece que ela existe e que ela é o ser mais brilhoso, mais brilhante, mais maravilhoso. E que ela, por ser a estrutura do mundo, a estrutura do movimento, precisa estar bem. Ela precisa brilhar para iluminar o outro, mas nem sempre ela consegue, porque ela esquece dela. E hoje, o nosso trabalho aqui, maravilhoso, o nosso bate-papo está riquíssimo. Sabe por quê? Porque o tema é ser mãe, ser mulher. Aí agora vamos falar a frase completa? É a seguinte: é ser mãe ou ser mulher? Geralmente vocês falam o quê? Ser mãe, não é? E ser mulher? Hoje não. Hoje, no nosso Talk Pause, é ser mulher e ser mãe de filhos autistas, de crianças lindas autistas. E agora eu vou apresentar para vocês essa mesa composta por pessoas maravilhosas. E eu quero que vocês conheçam cada uma delas, porque elas estão aqui representando vocês, mulheres guerreiras, que são esquecidas, mas a gente não esquece de vocês. Bem-vindas, 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 bem-vindas. Obrigada, bom dia. Bom, Carol, nós temos aqui, gente, vou começar, assim, até porque nós estamos até combinando. E olha, é tão querido que a Carol ainda trouxe o roxo maravilhoso, entendeu? Então, assim, Carol é especialista em neurociência. E claro, né, óbvio, maravilhosamente bem mãe da Cecília. Carol, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia, obrigada por convidar. Uma honra estar aqui entre vocês, um encontro muito esperado, né? Gente, a nossa segunda convidada de hoje é a nossa querida Marli. Bom, eu conheço por Marli, muitos conhecem por Lígia. Essa pessoa maravilhosa que eu tive a honra de conhecer na minha pós-graduação de neurociência na USP. E foi, assim, um presente para a minha vida. Não posso nem falar que eu choro, né? Porque eu fico emocionada, né? Então, assim, Marli, meu amor, seja muito bem-vinda. Marli é advogada e, claro, né, gente, óbvio, mãe de duas crianças maravilhosas, que é o Leonardo e a Lina. Marli, meu amor, seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero que todos assistam com muito carinho, porque a gente traz emoção, né? Muita. A nossa vida é com emoção. Entra para cair o cabelo, né? Nem me fala. Gente, e ao meu lado, a nossa querida Ingrid, que eu tive o prazer de conhecer agora recentemente, quando a convidei, tá? Mãe do Pedrinho. Ingrid tem uma história também fantástica e é fundadora dos Sentidos e Cores. Ingrid, seja muito bem-vinda. Nossa, que honra. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no seu podcast e, principalmente, estar do lado de duas mães inspiradoras que eu me inspiro todos os dias. E aqui a gente é uma rede de apoio, uma entrando para dar suporte para a outra. E estou muito feliz. Obrigada. Legal. Ingrid, obrigada. Gente, obrigada por todas estarem aqui. E a Marli, ela montou o Instituto Le Blue. E que é... Eu tô até com a camisa. Aí, né? ó, gente, olha Não que vim lindo. de roxo, mas por um bom motivo, tá, gente? Então, olha que lindo. O Instituto Le Blue, que a Lígia depois vai contar um pouquinho para vocês, que está firme e forte no Ceará, né, Lígia? Estão querendo que a gente abra aqui. A gente já ganhou um container e já tem 60 mães cadastradas aqui em São Paulo. Que maravilhoso. Vou precisar da sua ajuda com as mães. Vamos lá. Carol também, tô aperreando ela. Ideia. E Ingrid está aí, né? Vai ajudar com a identificação das crianças, né?
com Sem os dúvida. materiais, brinquedos. Eu vou até mostrar. Você acolhimento, que você acolhe muito bem as mães, né? Eu vou mostrar aqui alguns dos materiais. Eu acho que, como você tocou no assunto... Gente, isso era segredo, eu ia tocar no final, sabe? Tudo bem, então mas tudo desculpa. bem, né? Aqui é ao vivo e a cores, porque a vida é feita de cores. Vamos lá. Na verdade, como ela falou da questão da identificação, isso aqui é um dos produtos da Sentidos e Cores. A gente vai conversar ao longo do podcast, mas, por favor, Marli, me ajuda. Esses são símbolos que identificam as crianças com autismo e deficiências não visíveis. E toda a minha trajetória foi, primeiro, conhecer as mães, conscientizar, para depois falar do autismo do meu filho. Então, a empresa nasceu com esse propósito, para me ajudar a falar do diagnóstico dele. Geralmente, gente, eu falo isso, né? Geralmente a nossa dor se transforma no nosso propósito, né? Porque a gente não quer que outras pessoas passem pelas mesmas dores que nós passamos, não é verdade? Né? Posso falar uma coisa que você me falou no curso? Pode. Você tem que aprender sempre a ressignificar sua dor. E isso você me marcou profundamente. Obrigada, gente. Eu estou emocionada hoje, vou chorar aqui. Ana. Eu também estou muito emocionada. Olha que lindo. Eu vou mostrar para vocês no decorrer da nossa live. E vamos convidar agora, que está remoto, mas não menos especial, a doutora Amanda Placona, gente. Ela é psicóloga, tá? Pós-graduada, coautora do livro Autismo, um olhar a 360. Ela é especialista em ABA. E assim, o currículo dela é vasto, tá, gente? Então, eu prefiro que vocês a conheçam depois. Eu vou deixar o Instagram dela para vocês conhecerem o trabalho maravilhoso que ela faz. Agora, eu quero te ouvir. Amanda, seja muito bem-vinda, meu anjo. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Um prazer estar perto, né? Tá perto, mas não tá, mas não menos importante, né? É muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês essas experiências. Eu atuo com o autismo há 10 anos, então faz 10 anos que eu tenho contato aí com mães atípicas, né? E faço muita orientação parental. Então, por isso que sei muito do que vocês estão dizendo sobre a luta diária, né? Sobre as incertezas, sobre saúde mental, né? Então, quero que a gente possa aí poder partilhar essas experiências aqui hoje, na visão profissional também. Obrigada, Amanda, muito obrigada. E vamos começar o nosso Talk Pause, porque o Talk Pause, eu fiz, sabe, gente, eu fiz com o intuito de começarmos a falar sobre a mulher. Então, hoje aqui, Amanda, eu sei que vocês são sempre convidados a falar sobre os filhos de vocês. Mas o Talk Pause, esse programa, ele foi feito pelo All for Women, para todas as mulheres. E eu construí isso com muito carinho, porque eu vejo, durante esses meus anos todos atendendo mulheres, que eu vejo que toda dor, né, ela gera uma doença. Então, todas as doenças que a gente, às vezes, não vou falar todas, mas muitas das nossas doenças, existe uma história atrás, né? E eu sempre ouvia a história das pessoas. E eu olhava e falava, meu Deus, quem olha essa mulher, né? E um belo dia eu entrei na menopausa precoce, aos 38 anos, e comecei a sofrer tanta coisa que eu falava, nossa, mas o livro falava isso de uma forma tão longínqua, tão nada a ver. E eu vi que quem cuidava de mim, né? Quem me olhava, quem entendia o que eu sentia, né? E eu comecei, isso já fazem 9 anos, eu comecei a olhar mais para essas mulheres. Então, o Talk Pause eu montei para que nós viéssemos para o mundo e dar voz para as mulheres, para que nós possamos olhar para a gente e uma chamar a atenção da outra. Ó, vem cá, você não está se olhando. Por favor, Você já fez você? isso comigo. E é importante, viu? O que eu vejo acontecer é que quando a gente tem um filho, uma criança autista, qualquer ajuda que vem, a gente redireciona, a gente manda para eles. Então, não precisa me ajudar, ajuda ele. Então, vai um pouco além, até quando a gente recebe, e eu recebi bastante ajuda, recebi bastante apoio, mas mesmo quando vinha para mim, então, para a Cecília ser tão legal isso, eu estou bem, eu vou me virando.
Eu vou me virando. É verdade. E isso, assim, é muito comum, né, Amanda? No seu consultório, você vê que o foco são os filhos sempre, né? E as mães? Sim, sim. Tanto que a gente, né, trabalha muito a importância da psicologia também para as mães, né? Então, a gente fala muito sobre tempo, né? Então, é muita terapia, são muitas coisas aí envolvidas, né? E aí a gente sempre fala, tudo bem, e a sua agenda para você, né? Como que tá a sua terapia? A sua terapia está em dia, né? Porque com todas essas demandas diárias, a gente entende a importância, sim, da mãe também passar o acompanhamento, porque senão o tratamento para o filho também trava, né? Então, já que a gente está aí falando primeiro sobre ser mãe, ser mulher e depois ser mãe, né? Eu acho que é um pouco esse caminho mesmo. Né? Então, a sua saúde mental também precisa estar em dia para que você também garanta a saúde mental do próximo. Né? Então, é importante, com certeza, a gente falar de terapias para as mães e para as mulheres, né, em geral também. E agora eu vou convidar, gente, uma seguidora. Ela fez um vídeo e presta bem atenção, Marli, né, no que ela vai falar, tá bom? Tá bom. Por favor, gente, eu convido com muito carinho para vocês ouvirem, vindo diretamente do Ceará. Vamos lá, hein? Hoje eu pago mico ainda, porque assim, né, gente, eu ainda tô aprendendo a... Pode botar para mim, Atila. Ai, a Tina. Oi, Lídia. Oi, todos os espectadores do Talk Pause. Eu sou a Tina Rodrigues. Eu sou a mãe do João Felipe, autista, nível 2 de suporte, de 4 anos, né? E eu tô aqui para falar um pouco sobre os desafios, né, de ser mãe atípica. Ser mãe já é algo bem complicado, assim, bem difícil, né? Não é fácil. Agora, quando você é uma mãe atípica, esses desafios, eles dobram, né? Porque é uma maternidade atípica. Nenhuma mãe ela é preparada, né, para ser uma mãe atípica, né? Porque quando a gente sonha em ser mãe, a gente sonha com aquela maternidade, com aquele filho perfeito, né? Então, quando a gente recebe aquele diagnóstico, a partir daquele momento, a gente vive em função do nosso filho. Pelo menos comigo é assim, né? Eu já, desde o momento que eu engravidei, eu já vivi em função do João, mas depois do diagnóstico, isso aumentou. Então, a gente se anula muito. Eu me lembro que eu tinha uma lojinha de roupa, e aí, depois que eu descobri esse diagnóstico do João de autismo, eu larguei, foi tudo. Larguei a loja e para me dedicar inteiramente a ele, sabe? E isso mexe muito com a gente, mexe com o psicológico, mexe com a nossa autoestima, mexe com tudo com a gente. Então é muito difícil, são muitos desafios, né? Mas o mais importante é que, por mais que os desafios sejam grandes, o nosso amor para os nossos filhos são muito maiores, que nos dão força para a gente prosseguir e continuar atrás de tratamento, atrás de desenvolvimento para eles, por mais que seja muito difícil para a gente, mas vai dar tudo certo. Você sabia que o primeiro livro que ela leu foi o seu? Vá. De verdade. Que lindo. Ela me procurou. Ai, Lídia, eu tô com aquela angústia, não sei se meu filho é autista. Olha, independente do diagnóstico, que você diz, olha, o diagnóstico não é uma sentença, leia esse livro. E ela leu, o primeiro livro que ela leu foi o seu. Nossa, que honra. Ai, que Você legal. acredita? Parabéns, olha. Conte mais sobre essa frase. Diagnóstico não é sentença. Exatamente. Da onde veio essa inspiração e como é essa visão sobre isso? Olha só, primeiro, retomando aqui o assunto, né, da rede de apoio, eu passei por um processo muito difícil, porque minha mãe foi diagnosticada com câncer e eu vivi um câncer terminal ao lado de uma das pessoas que eu mais amo ainda na vida. E esse processo, ela faleceu em março, 2 meses depois eu tive o diagnóstico. Ou seja, eu nem consegui curar o luto, já tive um outro luto. E a mãe afunda, porque a gente não sabe
por onde ir, como começar, para quem você vai desabafar, com quem você vai contar o que você está passando. Então, para mim, eu tinha que achar uma maneira de sair daquele looping, né? Daquele tornado. E nesse momento, a rede de apoio, eu não tinha rede de apoio, né? Tirando o meu marido, que sempre foi um pai muito dedicado, eu não tinha tempo para ir ajeitar um cabelo, fazer isso, fazer aquilo. E, além disso, na empresa que eu trabalhava, eu nunca desabafei que meu filho estava dentro do espectro. Porque eu já tinha passado o processo da perda da minha mãe. E eu não queria que as pessoas olhassem para mim e dizer, olha, ai, tadinha, vive cheio de problema, perdeu a mãe, agora é o filho. E, querendo ou não, a gente vai se enquadrando ali, se ajustando para não ser vista como vítima, né? Para não ser vista como vítima, né? E, assim, você precisa sair mais cedo, muitas vezes, para levar na terapia, isso. E aí, naquele momento que eu vi, eu tenho ponto de não retorno, né? Como tem essa frase. Ou eu afundava, ou eu pegava o fundo do poço, pulava para subir. E é nesse momento que veio a frase como um mantra na minha vida. Espera aí, diagnóstico não é sentença. A partir desse momento, eu decidi transformar minha dor num propósito. E todos os dias, é difícil ainda hoje falar. Eu só vim contar para toda a minha família quando ele já tinha 5 anos. Minha família é do Nordeste, assim como a da Marli, né? Eu também sou cearense. A gente vem de uma família muito competitiva, porque meu filho é isso, meu filho é aquilo. E como falar para eles que meu filho era autista? Tem gente que vai descobrir que a Cecília é autista agora. Então, é verdade. Você sabe como a gente se conheceu? A gente foi num evento, estava a Carol, conheci também, a gente estava no mesmo evento. É verdade. E ela que fazia o nosso acolhimento. E aí eu não sabia, né? Eu digo, meu Deus, o que é isso, né? O que está acontecendo? E aí Carol vinha com a calma, aquela paciência, porque ela é uma paciência, né, em pessoa, né? Não sei pessoalmente, né? E aquela calma, ela vinha, acolhia, e eu ficava nervosa. E aí, a gente estava num evento, e eu disse para a psicóloga, eu digo, doutora, eu acho que meu filho vai já voar com esse negócio dessa mão. O que é isso aí? Que diabo é isso? E aí a mulher, teve gente que começou a rir, né? Todo mundo chorando. E as minhas colocações são meias atípicas, né? Engraçadas. Né? Ela é engraçada. A Maria? E eu fui falando, eu disse, mulher, eu estou tremendo mais do que a Toyota em Ponto Morto. Que é aquelas antigas... Eu sei, eu adoro esse carro. Ela é maravilhosa. E eu com vergonha de perguntar. Mas aí era engraçado, assim, interessante, porque a gente se identificou. Foi um elo bacana. Foi. Uhum. E aí, quando ela fez o curso de neurociências, eu digo, poxa, eu vou me espelhar nessa mãe. Né? O meu filho não está morto, ele precisa de uma oportunidade. A gente está enxergando um mundo diferente. Mas aí eu errei porque eu esqueci de mim. E aí vinha ela, né, foi descobrindo, ela comentando lá no grupo, olha, isso aqui é legal. Quando cheguei lá no curso, você disse, e aí, você está olhando para você? Gente, eu só tomava banho para dar satisfação à sociedade. Ela é demais. Não é? É verdade. Mas é que esse processo do diagnóstico, ele é um momento muito difícil. Agora, a gente já tem um pouco de conhecimento sobre autismo. As pessoas já conhecem um pouco mais. 9 anos atrás, autismo... Olha, sua filha é autista. E agora? Acabou. Bichinho. Não posso morrer. Tadinho. Não posso morrer. O que eu vou ter que fazer? Ai, não vai sair da fralda. Ai, não vai falar. Ah, como é que eu vou fazer? Então, nesse momento, a gente recebe uma enxurrada de opiniões. Ah, mas a vizinha da veterinária do papagaio da minha tia... é autista e ela tomou leite de égua e curou. É absurdo. Então, e nessa hora eu falei, não. Então, eu fiz uma escola muito legal, que me ensinou primeiro a vamos entender, vamos procurar, vamos pesquisar. E o neuro da Cecília, que também é fantástico, falou, olha, pode ser, pode não ser, mas vamos agir como se fosse. Que mal não vai fazer? Que legal. Então,
eu fui muito abençoada, porque aí eu já fui atrás e fui fazer esse curso de neurociência na USP, que é fantástico. Eu já quero fazer também. Doutora Anali, doutor Guilherme Lepski. E é um curso que ensina, acima de qualquer coisa, primeiro o que é ciência? O que é comprovação científica? O que realmente... E dado que a gente tem, todos nós temos, tempo e recursos são limitados, ele te ajuda a priorizar. Então, o que eu vou priorizar? Então, eu fui, estudei e fui vendo que, realmente, não é uma sentença. Não mesmo. Não é uma sentença e a gente não pode perder a esperança. Nunca. Amanda, Nunca. Vamos... Olha, Amanda, eu vou te confessar que cada frase eu tô me arrepiando né? aqui por dentro. Olha, eu acredito, tá, Ingrid? Você acredita? Porque, assim... Eu preciso tirar o blazer para mostrar, não, né? Não precisa, porque eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu me emociono porque eu só faço aquilo que eu amo fazer. Você entende? E eu sempre peço a Deus, e eu saio de casa... vou chorar. Ai, meu Deus. Eu sempre peço a Deus para que a gente traga temas que realmente façam diferença na vida das mulheres, porque nós temos um propósito. Eu penso assim, Senhor, nós não viemos na vida a passeio. Não. Você entende? E o que a gente passa, ele também não é para ser guardado só por uma pessoa. Nós temos que ajudar o outro. E por quê? Porque, às vezes, se a gente passou, era para a gente passar e você pode minimizar a calçada do outro, né? Você pode, em vez de deixar um monte de predegluto para a pessoa cair, você pode ir lá, ajustar, ajudar, lapidar, dar a mão, porque a vida é isso, né? Então, eu sei, porque, assim, isso aqui é muito abençoado mesmo. Eu realmente, eu estou aqui com vocês e acredito, e as pessoas que estão assistindo a gente de casa, eu quero que as pessoas sintam essa emoção, porque realmente é por amor, a gente está aqui por carinho. E todos que estão aqui foram selecionados, primeiro por Deus, porque eu peço para Ele me ajudar, né? E depois, pelo meu olhar, que eu olho pessoas que eu falo, meu Deus, me ajuda aqui, eu quero perto de mim pessoas que realmente se importem. Sim, sim. A vida faz diferença quando a gente realmente se importa, né? Amanda, conta pra gente um pouquinho dessa experiência do luto, do diagnóstico, na visão dessa mãe, para essa mãe. Essa palavra luto, e realmente, né, então a gente fala aí sobre o filho idealizado, né, então todo mundo que, as mães, né, e tem uma idealização de um filho quando ele está na barriga ainda, né, e aí passa por uma etapa, passa por vários processos de crescimento. Muitas vezes essas mães chegam e falam assim, ai Amanda, eu já sabia, só que aí quando eu contei para minha família, por exemplo, eu fui criticada, acharam que eu estava procurando pelo em ovo, e aí eu demorei mais para poder correr atrás, enfim, né? Então, existe uma parte de culpa, de uma incerteza muito grande também, né? Então, de onde veio aquela pergunta, né? Ai, mas onde foi que eu errei? Será que fui eu? Né? E agora, como é que vai ser? Então, igual vocês falaram, isso há 10 anos atrás, 9 anos atrás, era a sentença mesmo, né? Então, eu sempre falo da importância do rótulo, né? De não rotular. Então, a gente tem uma pessoa, né? E essa pessoa tem dificuldades. Então, vamos em cima das dificuldades que ela tem, das potencialidades que ela tem também, né? E como que isso pode ser ajustado dentro de um núcleo, né? Então, esse processo de luto, ele passa por algumas etapas, né? Então, tem a etapa aí da negação, etapa de aceitação. Então, é o extremo, né? Da negação, barganha, raiva, até a aceitação. Porém, quando a gente fala da aceitação, isso não significa que isso também não pode transitar ao longo da história daquela pessoa, né? Então, assim, cada fase do desenvolvimento vai ter uma característica específica, né? E dependendo de como é que essas manifestações aparecem, às vezes, mais intensas, menos intensas para essas mães também, né? Então, assim, às vezes tá um período mais calmo, mas aí depois, daqui a pouco vem um período mais turbulento, né? Então, essas fases, elas vão se transitando também, né? Então, é bem importante a gente
entender aí sobre também a sociedade, opinião alheia, igual vocês falaram, né? Então, existe muito, essa parte é uma das mais difíceis também, né? Que também ocasiona o isolamento social. Então, eu não vou nem em tal lugar para não comentar sobre isso, ou não ter que entrar em contato. Então, essa parte do contato, né? E quando vocês falam também do afastamento de si, né? Então, vocês pontuaram aí, vocês acabam se afastando também, afastando de quem são vocês, né? Então, e é uma coisa que sempre tem que estar ali na primeira. Isso, essa balança, porém, é necessária. Carol, conta pra mim, vou começar pela Carol, depois eu começo pela Ingrid, né? Eu tô até... Carol, conta pra mim em relação ao isolamento social. Como que você lidou com isso? Você viu que você estava fazendo isso, ou gerando um isolamento social, ou se colocando na situação do isolamento social? Isso acontece muito, muito. Por quê? Quando você está com uma criança que tem necessidades especiais, ela se destaca, né? Ela é a criança que não está brincando direito, que não está se comportando direito. E eu usei isso para conscientizar quem estava à minha volta. O que aconteceu foi que muita gente deixou de estar à minha volta, né? Quando eu fui fazer o mestrado, na minha vida anterior, quando eu era só administradora, trabalhava com RH, o meu orientador disse, o mestrado é um processo muito solitário. A minha vontade agora é voltar para ele e falar, sabe de nada. Sabe de nada. Inocente. Sabe de nada. Porque a gente tem que lidar com as nossas expectativas com o filho, com as expectativas da sociedade com o filho, e com as expectativas dos nossos amigos com o filho. Então, a Cecília adora ir num parque de trampolim. E a gente usa como recompensa na economia de fichas dela. Domingo a gente foi, ela fez os pontos, ela pediu para ir no trampolim, fomos. E eu estava lá com ela no trampolim, ali eu e ela, e eu vi do lado assim, uma mesinha, tinha 6, 7 mulheres, tomando uma cervejinha, os filhos pulando, elas conversando, não estavam em cima, assim, olhando, estavam lá aproveitando a vida. Falei, nossa, eu podia falar, estou aqui também, sozinha, renegada, abandonada. Não estava, não estou. Eu estou aproveitando um momento com a minha filha. Então, são perspectivas diferentes. Quando eu trago uma mãe para esse processo de acolhimento, não só os pais, né? Tem um texto que eu gosto de passar, que é da Emily Kingsley, que é A Viagem à Holanda, né? Que quando a gente é uma mãe, que o filho dela tem síndrome de Down, e ela se preparava toda para ir para a Itália. Então, pega a roupa para ir para a Itália, se prepara, vê quais são os hotéis, os restaurantes, e aí está lá no avião, bem-vindos à Holanda. Mas não quero ir para a Holanda, eu quero ir para a Itália. Eu quero aquele filho neurotípico que vai lá para a escola, carrega a mochilinha. A Cecília não carregava a mochilinha. Mas estou na Holanda, vou conhecer a Holanda, vou aproveitar a Holanda. E eu acho que é um pouco de como a gente processa isso. Então, nesse domingo, eu estava sozinha com a Cecília, estava. Mas no almoço, eu estava com os meus sogros, estava com meu marido, a gente estava almoçando. De vez em quando, eu saio com algumas amigas. E a gente vai ressignificando, a gente vai aproveitar a Holanda e não a Itália. Ingrid, e você? Conta um pouquinho como você lidou, ou se você teve esse processo do isolamento social. Sim. Primeiramente, porque eu tive dificuldade de falar para as pessoas, né? E eu lembro, assim, fazendo uma retrospectiva aqui, a gente conversando, eu lembro que na maternidade eu fiz um grupo de mães, porque meu filho ficou ainda 7 dias na semi-UTI. Isso é uma cena da minha vida que eu lembro muito. E aí esse grupo de mães se falavam muito frequentemente. Só que naquele momento eu sentia que meu filho precisava de muito suporte, apoio, ele chorava, ele não dormia. Tinha uma série de coisas que nem eu entendia o que estava acontecendo. E muitas vezes eu não conseguia responder no grupo. Aí, às vezes, as pessoas perguntavam, e aí, como é que está o MBA? E aí, como é que está isso? E eu não respondia. E elas organizaram um primeiro encontro entre as mães da semi-UTI. E eu não, pelo fato de eu não estar tão presente quanto as outras, uma mãe me contou, no particular, que elas tinham feito um grupo à parte e me excluído. Eu lembro como se fosse hoje.
Nossa. E quando Como é que é? Elas fizeram... Peraí, deixa eu entender. Por que elas fizeram? Elas fizeram um grupo à parte só porque você não respondia? Só porque eu não respondia. Tipo assim, tirou você, rala peito, sai daqui, né? Sendo que fui eu que criei o grupo, eu que juntei todas, eu fui a criadora do grupo. E elas fizeram um grupo à parte e me excluíram. Só porque você não respondia? Só porque eu não respondia. Só que ninguém sabia o que eu estava passando. Mas também ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Mas essa é a vida, né? Olha que situação. Essa é a vida, né? A pessoa vê que a outra não responde, aí a galera já exclui, né? Fala, vamos excluir. Quer dizer, nem foram elas que montaram, vamos excluir. Mas sequer tem a empatia de perguntar, poxa, você teve o trabalho de montar esse grupo... poxa, por que você não está respondendo? Você está precisando de alguma coisa? Mas né? essas são as pessoas especiais, né? A gente tem algumas amigas, amigos, familiares que voltam e meia, tô sumido, mas tô aqui. Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Vamos tomar um café? E são esses que a gente pega e acompanha. Aí a pessoa teve a atitude de te excluir. Aí uma das mães me ligou e falou, olha, eu gosto muito de você, eu não posso deixar de te contar. Foi feito um grupo à parte e te excluíram. E aí eu entrei no grupo, nesse dia eu trabalhava na Nestlé, eu lembro como se fosse hoje, e aí eu mandei um texto, falei que estava muito triste, que eu estava passando por um momento muito difícil. Logo assim, minha mãe já estava dando sinais de doença, minha mãe não morava aqui, morava em Fortaleza. Eu praticamente era sozinha para cuidar da criança, eu tinha uma série de questões, a criança não dormia, enfim. E saí do grupo oficial, vocês podem ser felizes. E eu lembro nesse dia, mas eu chorei tanto, meu Deus. Eu chorei tanto, porque eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu não conseguia fazer amigos. Eu não tinha amigos. Aliás, não que eu não tenha amigos, eu tenho muitos amigos, mas eu vim morar em São Paulo, não tinha todos os amigos que a gente tem, né, da nossa cidade, da escola, da infância. Inclusive, eu entrei no MBA e não foi nem pelo estudo em si. Eu entrei para fazer amigos. E naquele momento, eu me senti muito sozinha. Porque aquelas mães viveram dias na semi-UTI comigo, naquela ansiedade de tirar o filho. E eu jamais imaginei, naquele momento, que meu filho estava dentro do espectro. E elas me excluíram. E aí eu via postagens dos encontros delas, umas com as outras. E elas só voltaram a me chamar quando elas souberam que minha mãe estava com câncer terminal. Isso às vezes dói, né? Porque assim, poxa, será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não tenho o suficiente para dar, que as pessoas podem me excluir dessa forma e só me chamam novamente quando veem que eu estou com um problema, com uma morte iminente ou com um problema tão grave assim? Quer dizer, onde eu enxergo isso, né? Às vezes a dor as pessoas têm que gostar da gente pelo que a gente é, né? Não aparecer só para falar, oi, tudo bem? Vi que você está com um problema, você tá entendendo? Tipo, viu aquela situação, né? E vai ali, olha aqui, vou te dar uma confortadinha, né? Olha aqui, eu vi que tá, né? A pessoa aparece no momento de, né? Bater das costas, né? Olha, eu tô aqui, vou fazer um papel bonzinho, né? Eu tô aqui, né? Não esquece de mim. Isso é muito triste, né? Gente, eu fico triste com isso. Desculpa, eu fiquei muito triste também. Isso é uma dor muito grande, Ingrid. Eu demorei muito para sair sozinha com o Pedrinho. Eu não saía sozinha. Sempre era o pai. Eu não sabia como lidar, como reagir, se ele corresse. Eu não sabia. Isso, inclusive, antes do diagnóstico. Então, eu tinha essa dificuldade de ir para os encontros. E eu fui excluída. E a gente é excluída, né? Porque até mesmo a gente se auto-exclui, porque está um grupo de mães falando, eu levei meu filho para o futebol, a minha está fazendo balé, o meu... E eu vou falar o quê? Não, o meu faz terapia todos os dias. Mas a gente vai procurando, né? Tem lugares em que a gente cabe, que a gente encaixa. E é uma rede de apoio. Então, a gente tem lugares... Assim, a madrinha da Cecília, a pessoa mais fantástica do universo... Que legal. Assim, tá comigo, é minha filhada, vai lá. Deixa ela aqui, deixa correr, deixa pular, quer um trampolim? Vamos comprar um trampolim, vamos fazer. Aqui ela pode. Então, a gente precisa encontrar essas gemas que estão espalhadas por aí em algum lugar, porque, realmente, o que vai acontecer com os nossos filhos quando a gente faltar?
se a gente faltar. E quem me falou isso foi o professor Carlos Pompilho, lá da pós. Fantástico. Ele falou, Carol, você percebeu que você é um gravetinho e você está segurando sua família inteira? Se você quebrar, vamos começar a cuidar de você mesma? Porque eu comi meu diagnóstico, né? O diagnóstico da Cecília virou pança, virou brigadeiro, virou o que fosse. E aí, obesidade, filha, vamos se cuidar. E aí a gente acha esses lugares. Demora um pouquinho. A gente tem que arriscar também, porque o risco de ser excluído existe, né? Mas a gente vai procurando e, de repente, você encontra um ninho que te deixa confortável. Olha, eu sei que, assim, uma coisa eu aprendi na minha vida, tá? Não existe comparações. Mas exclusão é sempre uma exclusão. Ser excluído no mundo é sempre muito doído. Tá? O ser humano, ele sempre tem a tendência a excluir o que é diferente para ele. Independente do que é. Seja um filho, seja uma pessoa, às vezes, que ri demais, que é feliz, que brinca, que é engraçada, que é alegre, que brilha, porque às vezes a gente é alegre e acaba brilhando muito. E nem sabe as dores que a gente está passando, né? Exatamente. Eu digo pela minha amiga aqui. Aprende a disfarçar, né? Exatamente. Então, eu queria dizer para as pessoas em casa que a exclusão do outro, né, vem muito do que o outro tem a falar de si próprio. Né? É verdade. A partir do momento que você começa a excluir alguém, você está falando sobre você. Muito. Muito, né? Porque, eu não quero aquela pessoa. Mas por quê? Aquela pessoa te incomoda em quê? Porque ela brilha, porque ela sorri, porque ela está passando por milhões de dificuldades e no momento em que ela está com a dificuldade, em vez dela só chorar, ela ri, né? Para trazer um pouco de emoção ao nosso corpo, ao nosso universo, à vida dela. Cada um reage da sua vida. Ou porque ela veio do Ceará e conquistou a vida. Você está entendendo? Veio do Ceará e brilhou no seu trabalho. Né? E conseguiu superar todas as adversidades que você não conseguiria normalmente, aí você tem que excluir, porque acaba aquela pessoa sendo o espelho da sua incapacidade. Né? Então, eu queria que as pessoas em casa sentissem isso também, porque a gente exclui as pessoas por qualquer coisa. Né? Eu excluí porque aquela pessoa agora está ali, só anda com gente assim, só anda... Calma. Aceite, respeite, ame. Será que você realmente quer aquela pessoa do lado ou você quer uma justificativa para não ter o espelho da sua incapacidade? Nossa, que profunda, né? Né? Às vezes é mais fácil excluir porque as pessoas estão numa nova realidade. A tecnologia, né, ela aproxima os distantes, né, e afasta quem está perto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a tecnologia. Sim. Isso, eu vivencio dentro de casa, né? E meu esposo, às vezes, ele chegava em casa, eu ficava chateada com o diagnóstico. O meu foi diferente de vocês, mas também vim do Ceará. Mas eu já vim com essa inquietação do Leonardo ser autista. Então, eu fui a última a ter filho lá em casa. E meu filho não fazia o que era esperado para a idade. Né? E teve uma profissional da educação, que é a Isa Minatel. Seria interessante, que ela é mãe também. E ela falava muito sobre Maria Montessori, e isso me ajudou a identificar as fases do desenvolvimento. E eu cheguei em São Paulo, eu já estava só. Tenho amigos em toda parte. Como é que você lidou com o isolamento social, Marli? Foi difícil. Sendo esposa do Moção. Foi difícil. Como é isso? Ele que segurou a barra, sabe? Às vezes eu estava chateada, né? E a gente fica um pouco amarga, né? Não fica meio azeda, né? Eu estava igual um limão ou pior, né? O limão azedo. Você podia me comparar a uma suvaqueira, sabe? Ela é muito boa. E aí eu fiquei bem chateada. Eu não queria ajuda. Eu direcionava tudo para o Leonardo. E fazia como a Ingrid, né? Eu disfarçava, tava as mães no colégio. E teve um dia que eu fiquei puta. Desculpa. Saiu, gente. Eu não tenho filtro, né? Às vezes escapa, né? Tudo bem, eu também não. E o que acontece? Quando eu cheguei na escola, as mães me procuraram para dar dinheiro para brinde e não me chamava para nada. Eu digo, engraçado, para dar dinheiro para vocês serve, né? Para chamar meu filho não quer. Pois vão para baixo da égua, eu não quero não.
Adoro sinceridade. Olha, eu acho que a gente devia adotar. Eu adoto muito da sua sinceridade, sabe? Porque eu adoto mesmo, até fico com medo, sabe? Porque às vezes Eu adoro. eu falo assim, gente, eu sou muito sincera. Isso é sincericídio, você sabe, né? Isso é sincericídio, né? E quando a gente fala também não dou, é um problema. O filtro quebrou. O filtro quebrou, mas tá ótimo. Adoro gente assim. Adoro, Marlene, adoro. E o que me ajudou foi você, Carol, e Ingrid, vocês duas assim. E eu vi cada uma com a sua história. Você chegava lá no grupo, olha, é assim, você me chamou no particular, são esses profissionais, sabe? Ingrid criou, né, os sentidos e cores. Eu, poxa, que legal. O meu filho se perdeu e eu fiquei angustiada porque ele não falava, dentro do condomínio. E aí eu, que legal, Ingrid criou isso, a identificação. Gente, meu filho não fala, como é que eu vou dizer se ele se perder? Isso foi importante para mim, vocês duas. E quando você chegou na pós, você disse assim, Marli, você tem que olhar para você. Gente, eu não fazia um cabelo, eu parecia, sei lá, aquele pessoal que... Parecia um índio-rato na minha cabeça. Rapaz, você encontrava até pinico, sabe? Da bomba atômica, do pinico a bomba atômica que você encontrava no meu cabelo. Eu chegava na pós, era com lápis, assim a caneta, o negócio. Era assim mesmo. E comendo tudo. Eu parecia Comendo tudo. Tudo. A Marli comia. Meu apelido era reciclagem lá na casa. Ninguém queria, eu comia, entendeu? Era mesmo. Meu Deus. E aprendi a ver que eu sou uma mulher. Antes de ser mãe, eu sou uma mulher. E a minha mãe fez isso. A minha mãe está com câncer. Eu saí do hospital. E eu vi que ela a vida inteira cuidou de todo mundo. E hoje ela pensou no hospital de manhã com muita dor. E o médico disse, olha, eu não vou te dar bomba de morfina. Você precisa aguentar um pouco, porque senão você vai ficar dependente. Vai chegar a hora que você precisa, não vai mais fazer efeito. E isso serviu para mim. Eu preciso lutar pela minha vida, né? Ter tempo de qualidade para mim e para o meu esposo. Eu me senti culpada quando eu saí com meu esposo. E a minha vida de casal começou a se perder. Eu digo, poxa, eu não posso me perder de uma pessoa que eu aprendi a amar. Né? Ele disse, amor, você precisa se cuidar. E às vezes eu ficava com raiva dele quando ele me sugeria isso. Ficava com raiva. Mas meu filho disse, meu amor, a gente precisa ter tempo de casal. E quando você falou, Marli, eu tenho um projeto assim, assado. E aí chegou a Núbia, que está ali com a gente. Aí a Núbia doou um container para a gente fazer um trabalho com mães. A gente tem 60 mães cadastradas, precisando de apoio, de terapia, não só crianças. E aí surgiu o Instituto Leblu. Né? Esse projeto é Mãos que Abraçam. A gente não quer abraçar só a criança. A gente quer abraçar primeiramente aquela mulher. Um homem, às vezes a gente exclui o homem, mas o homem sofre de uma forma diferente. Psicólogo, para mim, era coisa para doido. Lá no Ceará é coisa para doido. Aí, Amanda, você tá vendo? Mas, você tá vendo, Amanda? Mas não era essa a ideia que a gente tinha? O povo... Ai, eu não sabia nem como que eu ia levar uma autista não verbal para o psicólogo. Ele ia sentar no divã e ia falar o quê? O que a criança ia falar? É verdade. Porque a gente, na nossa vida pré, a gente não sabe. Por isso que a gente tem que cada vez mais divulgar. E aí, Amanda, como é que você sente isso? Eu ia até comentar, né? Pode comentar, fala aí. A instabilidade que a nossa sociedade tem em identificar, né, fatores psicológicos. Então, hoje, a nossa sociedade ela ainda tem muito a percorrer, né? Eu acredito que já esteja muito melhor, mas ainda tem um caminho árduo aí para identificação mesmo, sabe? O que é uma ansiedade, o que é uma depressão, né? Quais são esses sintomas? O que mas é diagnóstico? Não, a gente não está falando de diagnóstico, a gente está falando de sintomas, né? Nem sempre, por exemplo, você estar triste, as pessoas, adultos, não sabem identificar sentimentos. Adultos acham que os sentimentos são únicos. Então, hoje eu estou feliz. Então eu não posso me sentir feliz e triste ao mesmo tempo, porque às vezes tem coisas felizes que acontecem e tristes também, e que às vezes a gente pode sentir mais coisas ao mesmo tempo. Adultos não estão preparados para falar, por exemplo, de emoções, né? Para falar quando, para poder se identificar e falar, nossa, olha, eu acho que esse assunto aqui me gera tal coisa e que talvez se eu trabalhar isso em terapia vai melhorar a minha qualidade de vida, né? E aí, e hoje as nossas crianças às vezes estão falando mais sobre isso do que os adultos, né? Então, assim, a nossa sociedade ela está se transformando em relação a isso. Mas tem muito a percorrer por essa inabilidade também, né? Então, psicólogo é coisa de louco, eu não preciso falar sobre sentimento, chorar me dá vergonha, eu falar sobre as minhas dificuldades
vai me fazer uma pessoa que não é tão forte assim, eu preciso ser forte, né? Então ainda tem uns estereótipos aí acontecendo que a gente, né, como eu falo, a gente tem que disseminar sempre esses conhecimentos, né? Então nós somos a gente mesmo, a gente de saúde mental, a gente fala, opa, peraí, você pensa que psicólogo é só para louco? Então vamos lá, vamos conversar sobre emoção. Quanto você sabe o que é sentimento, emoção? Você sabe a diferença dos dois? Porque existe diferença, né? Então assim, a gente está ainda percorrendo, mas a sociedade ainda tem bastante assinabilidade. Eu tenho um amigo da minha vida passada, o Bernardo. Ele ainda é meu amigo. Na minha vida passada, de administradora. Tá, porque eu já pré-mãe. vida passada. Chico Xavier. Chico, eu já tava assim, senhor, sai correndo. Não, o diagnóstico muda tanto que você tem o pré e pós, né? Então, é verdade. Né? É. E ele me falou uma coisa que, assim, às vezes as pessoas chegavam para mim com algum problema e batia, Carol, super heroína, vou resolver, você tem que fazer isso, fazer tal, vai ali, vai lá. Carol, calma, eu só quero um abraço. Eu não precisa resolver meu problema, só me dá um abraço. Um abraço. Olha, Carol, adorei seu comentário. Eu tenho... É que aqui eu visto a roupagem de Isabel Martinez, né? Ser humano normal, comum, uma mulher que sofre como todas as outras. Mas eu vou fazer um comentário extra, né? Eu não tenho nem como brincar, sabe? Que agora eu só vou fazer um comentário aqui, que eu tenho uma paciente, né? Que ela fez um comentário, eu converso muito com elas, né? E ela fez um comentário exatamente sobre essa questão do abraço, do que as pessoas olham, né? Agora eu volto para Isabel, tá? Eu vou fazer um negocinho assim. Isabel Martinez. Aqui eu posso falar de tudo, posso mostrar tudo. É a Isabel Martinez ser humano, né? Sim. E o que acontece? Gente, às vezes as pessoas olham para vocês, né? Mulheres. E eu vou incluir a Amanda também, que agora eu vou colocar ela na situação de mulher antes de psicóloga, né? Óbvio. Amanda, olha para nós, mulheres, e geralmente... Eu vou dar um conselho para quem está em casa. Quando você vê, às vezes, mulheres guerreiras, lutadoras, aquela mulher que não para, aquela mulher que você fala assim, ó, joga o problema para ela que a mulher resolve. Opa, bate no peito. Bate no peito, né? Vambora. Gente, calma. Às vezes você vê essas mulheres, né, até com seus filhos, querendo brigar, matar, brigar com todo mundo. E, eu vou brigar com fulano. Não, como é que você pode fazer isso? Não, meu filho, a minha vida... Essa guerra, essa luta, essa guerreira que às vezes não enxerga, na realidade, ela está sofrendo. Sem dúvida. Ela está sofrendo. E às vezes o que você pode fazer para ela não é julgar. É um abraço. Dar um abraço. Acolher, né? Eu queria contar 2 episódios. Fica à vontade. Que eu acho que é super relevante. Primeiro eu queria fazer uma observação, depois a gente pode voltar nesse assunto, mas além das mães que precisam desse acolhimento, tem muitas mulheres que têm um diagnóstico tardio de autismo. Ontem eu passei um momento muito doloroso. Fiquei quase 2 horas segurando uma autista que estava tentando suicídio. Ela, inclusive, já tinha a fórmula, como ela injetar na veia, e eu tive que ficar segurando ali ela para acalmar e tirar ela daquele estado suicida. Vamos guardar essa informação para daqui a pouco. E aí, a questão do... que a gente estava falando... Do abraço. Amei, tá vendo, gente? Isso aqui é Vida Normal, podcast, atitude, situação. É assim, tá? Mulheres, respeitem quando a gente precisar trazer do além a frase, porque ela tá aqui, entendeu? Ela só precisa da conexão. Eu te entendo, amiga! É por isso que estamos aqui, entendeu? É por isso. Tá normal, tá tudo fazendo bem. Download. Entendeu? Então, o que acontece? O Pedrinho, ele sobe, desce no apartamento e... eu deixo ele trabalhar em independência. E o que eu sentia é que as mães se sentiam muito incomodadas pelo fato dele ter essa liberdade de estar sozinho. Então, tipo, o Pedrinho está aqui. O Pedrinho abriu a minha porta, entrou na minha casa na hora que eu estava numa call. E vinha julgamento. E eu explicava toda a situação... Mas eu dizia, não, porque ele é autista. Não, porque foi uma situação que o brinquedo caiu, ele foi lá e abriu a porta. Ou então, uma outra situação que ele queria brincar com o amiguinho,
E a mãe não abriu a porta, e ele falou, mas eu quero. Não, mas ele está doente. É mentira, abre a porta. E a mãe não abriu a porta para o meu filho. Obviamente que cada vez que teu filho é rejeitado, a dor vem em você. E aí eu ia levando, ia suportando essas situações, até chegar a gota d'água, quando fizeram uma festa, no salão de festa, levaram o Mickey, a Minnie, e ainda tinha pula-pula. Até eu, adulta, se eu passasse por ali, eu ia querer brincar. Eu também. Quem me conhece, eu também. Imagina. Aí a criança viu aquele... Pronto, tô na Disney. Chegou, entrou, começou a pular, daqui a pouco ele subiu. Mamãe, a mãe da menininha lá falou que eu não posso andar sozinho pelo prédio. Isso eu já estava escutando boatos das vizinhas que, tipo, estavam loucas que acontecesse alguma coisa para dizer, a culpa é sua, você que solta seu filho sozinha. E eu já sabia que as mães estavam ali já falando nos meus background, nos bastidores. E aí, esse para mim foi o dia que realmente eu desabei, porque eu tive que descer com ele, eu ia pedir à mãe para que deixasse ele brincar um pouquinho no pula-pula, com a Minnie, com o Mickey. E aí eu desci, só que ela não viu que eu tinha descido. E aí ele entrou no pula-pula, quando ela viu ele no pula-pula e falou, não é possível, Pedrinho, de novo, mas tudo tem limite. E começou a dar bronca na criança. Na sua frente. Quando ela olhou para o lado, eu estava lá. Eu falei, Pedrinho, vamos embora. E eu puxei ele, e ele chorava, aí se trancou no banheiro, e todo mundo ali do aniversário percebeu que teve um climão. Aí eu falei, ela falou, mas se você quiser ficar aqui com ele, não tem problema. Depois você acha que eu disso, tinha clima para ficar ali? Você acha? E ele não é agressivo, né, não. Marli? Ele não bate, ele não... adora. Ele é de boa. E eu falei, pela primeira vez, para alguém do prédio, eu falei, ele é autista. Acho que muitas mães já sabiam. E aí passou, esse dia eu fui na garagem, chorei muito. Fiquei dentro do carro chorando. Aí fui no salão, cheguei quase 7h30 no salão, chorava sem parar que a cabeleireira até pintou meu cabelo. Ninguém pinta cabelo 7h30 da noite. Mas de tão mal que eu fiquei, de impotência. Ingrid, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma dessas mães, e até uma pergunta assim, alguma dessas mães alguma vez sentou com você e falou, olha, o seu filho, ele tem algumas atitudes, assim, que na realidade, sim, ele não respeita, né? Poderia falar, Ingrid, poxa, ele veio aqui, bateu na porta, que ele não respeita. Tem alguma coisa, alguma observação, alguma coisa? Você aceitaria esse tipo de abordagem? Tipo, mas é que meio que ela já sabe, né? Porque ele tem terapeuta. A terapeuta desce com ele, né? Ele é uma criança acompanhada. Tá. Obviamente, elas sabem que eu trabalho com autismo. A grande maioria do prédio me segue. E aí, só para finalizar, porque eu arrudeio todinha para chegar no final da questão do abraço. E aí teve um post da Tabata, do Mundo Atípico, que ela fala, se você quer ajudar um autista, convide, mesmo que ele não vá, acolha, faça isso, faça aquilo. E naquele dia me bateu o coração e eu joguei no grupo do prédio. E naquele momento eu falei, eu vou baixar a minha guarda e humildemente falei, gente, eu peço desculpas se em algum momento... ela fica assim, a gente está longe, não pode abraçar. O que a gente faz? Se meu filho foi inconveniente, se incomodou alguma de vocês, eu quero que vocês entendam que foi um caminho muito longo para conseguir muitas independências e muitas coisas que para vocês é comum, para mim é um grande ganho. E o silêncio foi total no grupo do prédio. Alguém te mandou um direct? Nem no privado? Só uma mãe que falou parabéns pela sua atitude, eu achei muito bonita. Inclusive, depois eu descobri que essa pessoa que me mandou o direct foi diagnosticada agora aos 50 anos com autismo. E aí, quando foi na terça-feira, tem feira no prédio, pastel, né? Feira. E do nada, vieram 3 mães, sem falar nada. Foram lá e me deram um abraço. Se sinta abraçada e acolhida por nós.
Você sabe que a gente ama. Eu posso te dar um abraço. Desculpa. Ah, imagina! Se você vai me conhecer e você vai saber que essa sou eu. É por isso que a gente está aqui. Não estava no script. É importante, é isso que ela falou, né? Que a gente passa por essas fases do luto, Sim. da luta, mas é uma coisa cíclica, né? Volta e meia. Fiz a pós, escrevi um capítulo sobre isso. Semana retrasada, meu marido me liga, eu estava chorando no carro, Cecília, ela não vai, ela vai. Né? Meu marido já conhece, ele sabe, né? Fantástico, ele sabe a minha cara de tô brigando. Ainda bem que ele é calmo, né? Ele já sabe, né? Ele fala que eu sou zen, né? Zen paciência. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele é sempre aquele que... E o legal é que ele fala, né? Carol, o que a ciência fala? Então, Cecília pegou Covid. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou dar o remédio. Carol, o que a ciência fala? Ele me traz, ele me acalma. E isso acontece ainda. Não é uma coisa que a gente passa, né? E que vai embora. Não é passei por essa fase do luto, ela acabou, passei pela fase de negação, ela acabou. Não, volta e meia acontece. Volta e meia a gente está lá, de volta, você olha a criança que está com 9 anos hoje, está fazendo tal coisa sozinha e bate aquela dor de... isso a Cecília não faz. E aí, encontrar o poder dentro da gente de mudar. Acho que foi o Viktor Frankl que disse isso, né? De encontrar na nossa situação atual a força para mudar, para continuar lutando, para continuar ensinando, para continuar mostrando para todo mundo que a gente é diferente, mas a gente é igual. E está tudo bem. E está tudo bem. E está tudo bem. Carol, eu acho que... Sabe o que eu penso? Você não precisa mostrar para ninguém. Eu penso assim. Você não precisa mostrar para ninguém, porque quando a gente vive mostrando, né, e preocupada, nessa situação, vai incomodar, as pessoas, a gente vive para o outro, vive para você, sabe por quê? Porque o ser humano lembra do egoísmo, né? Uhum. Da exclusão. Pois é. Né? Então, assim, pedir para... E até, de certa forma, é até bom esse movimento de exclusão, porque vai ficar incluso no seu sistema, na sua vida, perto de você, quem é igual a você. Quem tem o mesmo sistema de empatia, né? Porque, gente, nenhuma mãe... e eu vou deixar a Amanda até fazer um comentário breve, que a gente daqui a pouco já está chegando no nosso final aqui, mas eu depois vou fazer um convite para vocês. Mas, assim, nenhuma mãe, gente, e eu gostaria que vocês levassem isso para a vida. Nenhuma mãe, né, na maioria das vezes, né, porque aqui eu não vou entrar na psicologia das mães narcisistas, né, mas uma mãe, né, que gera com amor, tá? Que gera esperando, né? Nenhuma mãe aprende depois que acontece um diagnóstico desse. Você não aprende a ser diferente. Você tem que puxar a sua essência do amor incondicional de ser mãe. Porque a consciência e as palavras jamais vão querer conseguir que você sinta o amor. Né? E o que vai te dar força para viver todos os dias é o amor que você vai buscar dentro do seu coração. Então, eu convido a todas as mães que, nesse momento de tristeza, que você sentir uma tristeza, que você questionar o porquê, porque eu sei que a gente quer fazer parte do movimento que a sociedade desenhou. A sociedade desenhou crianças brincando, a sociedade desenhou, né? A sociedade, por exemplo, desenhou mulheres gestando, né? Tendo filhos. No meu caso, eu tive menopausa precoce, ninguém pensa nas dores de uma mulher né, impossibilitada de poder gerar o seu próprio. É por isso que eu convido a todas as mães que, nesse momento, sentirem essa dor, fechem os seus olhos, tá? E volte de quando o seu bebezinho estava na barriga de vocês. Volta para aquele amor, respira fundo, fecha os seus olhos e só sinta esse amor. Sinta esse amor que você gerou, essa energia que você gerou. Ele é um ser que está aqui. É porque você deu luz a ele. E é esse amor e essa luz que vai fazer você caminhar. Não existe, gente, nenhuma outra forma de se amar algo que o mundo acha diferente, ou algo do que você sonhou,
o que a sociedade sonhou, porque todo momento você é bombardeado por coisas que, teoricamente, as pessoas dizem como normal. Você tem uma luta cotidiana, é onde você entra, é no restaurante que você vai comer, que as crianças, né, têm uma atitude. Quer dizer, a sua vida, o seu dia, né, é gerido por coisas ao seu redor que te mostram, no seu inconsciente, que, teoricamente, você não faria parte daquilo ali. Mas você faz, porque o mundo é para ser diferente. O que seria da Margarida se só tivesse Margarida e não tivesse a Rosa? Então, o universo é feito e florido desse amor incondicional. Então, eu convido vocês, mulheres, a sempre lembrar, porque é essa força que vai gerar vocês. A força do amor, gente, uma coisa eu aprendi na minha vida, tá? E eu quero dividir para todos. Hoje, eu entendo que todas as minhas dores na vida, eu só aprendi a suportar pelo amor. Todas as vezes que eu me vi triste na vida, todas as vezes que eu fui humilhada, ou que eu passei por algum problema, ou porque também tive diagnóstico, também vivo problemas hoje. Todas as vezes, quando as pessoas falavam para mim assim, Isabel, como você conseguiu vencer, cara? Eu ficava me respondendo isso, falava, meu, como que eu fiz, hein? Eu nem sei como eu fiz, eu não me lembro dessa história, eu não me lembro. Foi rolando, exatamente, né? Eu não me lembro como foi que eu fiz. E um dia, a resposta veio para mim assim, por quê? Porque eu estava passando por um problema, naquela hora tocou uma música que me remetia à minha avó, e aí eu entendi que, na realidade, o que me movia é aquele amor incondicional, gente, que eu não sei explicar para vocês como se ama. Eu só sei que ele existe, que eu fui muito amada e que eu amei muito. Mas você passa esse amor pra gente. Eu você já senti. Amor eu puro. já senti, né? Eu sinto seu amor. Obrigada. Porque, às vezes, a gente acha que amor é rede social e não é. A gente está aqui, a gente está distante, mas a gente está presente na vida de uma da outra, entendeu? Eu passei por uma situação semelhante com meu filho. E, como a Amanda falou, às vezes a gente não se permite ter depressão, ter tristeza, alegria. E eu não reconhecia a tristeza dentro de mim, né? Então, eu não me permitia ficar triste. E também não procurava tratamento. Como você disse, Marli, você tem que procurar tratamento. Não só emocional, mas físico, né? Você vê se você está com anemia, ver sua pele, você se sentir... Recuperar a autoestima. Eu acho que isso é importante para a gente que é mulher, né? E eu sinto o seu amor. E o que é que eu digo para as mães? Fazer como Carol e Ingrid fez, ouvir. Isso é o maior presente que você dá para nós, ouvir. Não julgue, só vá ouvir, entendeu? E se você for brigar, né? Já aconteceu comigo, eu quis mesmo, sabe, fazer de forma diferente, minha mãe chegou, e aí você toma água da paz, né, que você quer brigar. Conta até 10, funciona. Gente, funciona. E é isso. Eu sou muito grata por ter vocês. Fala, Mindinha. Ou se permitir sentir também, né? Sentir. Hoje, a gente também veio de uma sociedade onde a gente é muito reprimido, né? Então, por exemplo, vocês choraram agora e talvez vocês tenham um leve sentimento de, ai, desculpa, eu chorei, não era para ter chorado, né? Não era... Posso falar uma coisa, como era na minha infância? Engole o choro, menino, tá doido? Exatamente. Vai ficar com ruga. Eu ia falar sobre essa fala do engole o choro, né? A gente veio de um processo de educação onde o engole o choro é o auge da repressão ali, né? Então, é como se você não pudesse sentir. Então, o fato do como que eu vou fechar os olhos e me reconhecer, né? Como que eu vou fechar os olhos e identificar o que eu tô sentindo e falar, tem a questão da positividade tóxica também, né? Então, não, tudo tem que ser mil maravilhas, tudo tem que ser flores, eu tô passando por uma dificuldade, mas assim, não, eu tenho, uma coisa é você superar obstáculos, né? Você entender e ressignificar e superar esses obstáculos. Outra coisa é você não se permitir nem sentir, né? E isso gera muitas consequências aí. Então, acho que é também importante a gente falar sobre isso, né? Comigo aconteceu a questão de repreensão que você está falando, eu vou falar, desculpa lhe interromper. Eu comecei a comer demais. E é como se você botasse a sujeira. É como se você botasse a sujeira para debaixo do tapete. E eu tô vendo isso que você está me falando da minha mãe. Ela tá botando a tristeza a vida inteira para debaixo do tapete. E eu tô vendo o quanto ela tá prejudicada. Eu vejo assim ela sofrendo.
eu acho que é o que a gente sente, aquela impotência. Isso é horrível, né? Mas, como você está falando, a gente tem que aprender a sentir. Eu não sabia o que era sentir. Até chegar essas meninas, e principalmente Isabel chegou, minha filha, você tem que sentir. Cadê seu coração? Né? Cadê seu coração aí no meio disso tudo? Essa cabeça de cearense tem que ter alguma coisa aí, né? Só tem cabeça, né? Só tem cabeça, tem que sentir. Gente, eu quero agradecer, esse papo tá ótimo. E eu quero, olha, é tão importante os nossos seguidores que nós estamos no final da nossa live e eu quero trazer um vídeo. Mas é assim, são 2 momentos pra gente finalizar. Gente, você que tá aí do outro lado, presta bem atenção. Que nós temos agora, Amanda, vai vir uma seguidora que com muito carinho... Gente, esses vídeos que vocês vão ver agora, o que você viu no começo da live, que foi gravado por uma seguidora, e esse que você vai ver agora, é porque nós colocamos um vídeo na rede pedindo para que você contasse a sua experiência, né, de como foi ser mulher, né, e o diagnóstico do seu filho e ser mãe. E prestem bem atenção, tá, nesse depoimento lindo que a gente também recebeu. Olá, meu nome é Fabiana, eu tenho 35 anos, fui mãe aos 30 e quando meu filho estava com 1 ano e 11 meses, ele foi diagnosticado com TEA, transtorno do espectro autista. Estou muito feliz de estar participando desse podcast, muito feliz pelo convite e eu acho muito importante o tema que está sendo abordado. Quando o Theo nasceu, eu tinha emagrecido 22 quilos, então eu estava no auge da minha autoestima, aquela fase que eu estava super aflorada, super feliz com o meu corpo, com a minha sexualidade, estava me cuidando da minha alimentação, cuidando da minha pele, do meu corpo. Como mãe, independente de atípico ou não, tudo acaba virando prioridade: a casa, os filhos, o marido, o trabalho, e você se coloca em segundo plano. No caso, os meses foram passando, eu fui me anulando cada vez mais, porque eu ficava me obrigando e me culpando a estimular cada vez mais, que eu não estava sendo suficiente, que eu não estava dando atenção suficiente, e que por isso que ele não se desenvolvia. Mas quando a gente tem uma criança típica, a gente fica muito focado no desenvolvimento, em preparar ele para o futuro, em preparar ele para a sociedade, e a gente nos anula mais ainda. Se na maternidade comum a mulher automaticamente ela já se anula, na maternidade atípica isso é um boom. E você só pensa em desenvolvimento, em terapia, em médico. Até que veio o pulo do gato, que foi a minha separação. Eu e o pai do Theo nos separamos e entendi que eu precisava pensar em mim. Não só como mulher, mas como ser humano. Se eu não estivesse bem psicologicamente, se eu não estivesse bem comigo mesma, como que eu iria cuidar de outro ser humano? Como que eu iria preparar esse outro ser humano para viver em sociedade? E no início da separação foi difícil. Eu cheguei a beirar ali a depressão. Não digo que tive depressão porque eu não fui diagnosticada, não cheguei no médico, mas eu beirei a depressão, cheguei em alguns momentos tentar tirar minha vida. Depois que eu entendi que eu precisava me cuidar, hoje eu me sinto uma outra mulher. Passo pelas mesmas dificuldades que eu passava antes, mas eu consigo absorver de forma diferente, eu consigo administrar isso de forma diferente. A maioria das mães atípicas, elas não tem uma condição financeira boa, né? E mesmo as que têm, acabam gastando muito nos tratamentos dos filhos. E, às vezes, a gente, infelizmente, tem que dar prioridade para algumas coisas. Eu não estou dizendo para as mães que elas têm que parar de fazer o tratamento, ou parar de dar auxílio para os seus filhos. Mas tem que pensar em si também como prioridade. Hoje eu entendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Tem 2 coisas que eu não abro mão. Hoje eu fico sempre com a minha unha afetinha, nem que eu faça uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Eu faço questão de ter isso para mim. E a academia, eu faço questão de ir para academia. Eu não consegui ir durante a semana toda, mas eu vou um dia, eu vou 2. Eu preciso daquele momento para mim, eu preciso daquele momento de paz, né? Aquele momento de autocuidado. Com uma frase que eu costumo dizer muito lá no meu stories. Quem cuida de quem cuida? Eu cuido de mim mesma. Porque se eu tenho capacidade de cuidar de tantas pessoas, eu tenho capacidade, eu posso e eu vou me priorizar também. Eu vou cuidar de mim. Obrigada. Obrigada. Gente, esse relato veio do Rio de Janeiro. Olha que carinhoso. Eu conheço, eu sigo ela. Ai, que linda. Olha, eu quero agradecer a vocês. Gente, primeiro, a gente faz o script, mas assim, é tão emocionante porque isso aqui é vida, tá? O Talk Pause é vida. Tá? O Talk Pause é a vida de uma mulher. Isso é a realidade do que nós vivemos e as coisas acontecem desta forma, né?
Então, eu quero muito agradecer a vocês, mas eu quero dizer o seguinte, antes de agradecer, eu queria falar muitas coisas, e eu acho que, por exemplo, eu queria falar sobre a situação que existem muitas mulheres, né, tem um número, né, parece que 70% das mulheres são os pais, os homens largam Eles as mulheres, deixam, né, as deixam as mulheres. O índice de né? divórcio é muito O grande. índice de divórcio é muito grande. Mas a gente tem pais fantásticos também, Sim. que tomam as rédeas do tratamento. Sim. E é muito legal quando a gente encontra esses pais. Eu conheço alguns. O Felipe, que é o esposo Meu marido da Tina, também. o meu marido, o seu, né? Então, assim, a gente tem alguns pais. E eu posso dizer uma coisa? Pode. Chame nós novamente. Então, exatamente isso. Chama. Pois é, exatamente isso que eu queria convidar vocês. Sabe por quê? Porque assim, Marli, a gente estraga quer a falar. surpresa. Pois é, mas tá tudo bem. Eu queria falar o seguinte, quem cuida de vocês, né? Eu queria falar sobre a unha, se vocês fazem a unha ou não. Isso eu achei espetacular. Por quê? Fantástico. Porque Eu não consigo. eu falo isso muito no nosso grupo, né? Tal, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Por quê? A gente tem que se conhecer também. Eu não vou ao cabeleireiro. Eu corto meu cabelo uma vez a cada 3 anos e dou. Entrego para Mariana. Mariana leva para as crianças que têm câncer, que têm alopécia, que meu cabelo serve para isso. Graças a Deus, Né? né? Meu cabelo serve para isso. Eu não faço a unha, porque minha unha não dura. Mas todo sábado e domingo, o Daniel fica com a Cecília, eu pego meu livro e vou tomar café na padaria. Chama nós. Mas tá todo mundo Chama, convidado, chama, porque chama. esse momento sozinha, uma horinha que eu fico sozinha, tomando meu café, me recarrega para a semana inteira, me recarrega para o mês. E é a minha hora. Mas o que você faz? Eu tô quieta, lendo um livro, tomando café. E é isso, e tá tudo bem. Quer ir para o salão? Vai para o salão, vai para a academia, vai para o parque, fique em casa, trancada, lendo um livro. Tá tudo bem. Se identifica. O que te recarrega? Olha, é sobre isso que eu gostaria de convidar vocês para o nosso próximo Talk Pause. Porque hoje nós começamos essa conversa e eu sei que existem vários programas, mas todos falam sobre o filho e não sobre a mulher. Então, eu gostaria muito de convidar vocês, porque a Fabiana teve várias falas ali importantes que eu quero discutir mais sobre esse assunto, tá? E, gente, não vai não, que vocês vão ver agora uma coisa muito importante. Nós do Talk Pause. Que lindo! Adorei. Tá, peraí. Assim, eu quero muito agradecer, eu tenho um amigo, que é o André, da Ui Flores, tá? Eu quero agradecer a Dani, também, da Off Gluten, que são nossos patrocinadores. Eu liguei para o André e falei, André, eu tenho um Talk Pause muito especial, cara. Eu adoro comida sem glúten. Então, pois é, vocês vão ver os brindes e as coisas. Então, assim, ainda falei antes de fazer agora, mas tudo bem, assim. Aí eu liguei pro André e falei assim, André, eu tenho um Talk Pause muito especial. Esse Talk Pause é sobre a mulher. Aí ele, Aí eu falei assim, não, mas você não tá entendendo. É sobre a mulher que se esquece, porque ela ama tanto, tanto, tanto o filho dela, tanto. Ela luta contra uma sociedade que a olha julgando a cada segundo da vida. Que ela, se for fazer a unha, vão questionar ela, como que você não está cuidando do seu filho que precisa de terapia? Porque eu escutei na internet que precisa de terapia, o que você está fazendo aqui? Eu escutei isso, que eu não era uma boa mãe, você acredita? Eu já escutei também. Pois Não, recentemente, que minha filha não me reconhecia como mãe. Meu Deus. não é verdade. Eu conheço a vida dessa... Pois é. Então, cidadã assim, aqui. aí eu falei, André, eu gostaria de te convidar para você, para o I, tá com a gente. Você é uma excelente mãe. Ela é maravilhosa. E por isso que você está aqui. Né? Aqui só está a dedo. Então, Talk Pause tem um presente para vocês. Eu queria que vocês recebessem essa carta que eu escrevi, né, que nós escrevemos com muito carinho. Eu queria que você lesse. E logo em seguida, assim que você acabar de receber, de ler essa carta que nós fizemos para vocês, para todas vocês, mães, tá? Vocês vão receber um presente nosso. Ai, tá? que lindo. Por favor, quem gostar de ler aí... É porque eu não vou ficar mais fedorenta. Querida mãe, querida Carol, querida Ali, querida Ingrid.
Hoje eu quero falar com você sobre algo que muitas vezes fica em segundo plano: o seu amor próprio. Sei que, como mãe de um filho autista, você se sente envolvida em um sistema que exige que você esteja sempre cuidando, sempre preocupada. Mas eu quero que você entenda que a sua própria inclusão nesse sistema é essencial. Você é peça fundamental desse quebra-cabeça. É você quem traz o amor, a dedicação e a força para o cuidado do seu filho. E é por isso que eu quero lembrar a você da importância de se amar, de se valorizar e de se colocar em primeiro lugar. Não se trata apenas de cuidar de si mesma, mas de se amar diariamente. É sobre se olhar no espelho e reconhecer a mulher incrível que você é. É sobre abraçar as suas imperfeições e celebrar as suas qualidades. É sobre entender que você merece todo o amor e cuidado que você dá para o seu filho. Eu te encorajo a reservar um tempo sagrado todos os dias para se amar. Encontre atividades que acendam a chama do seu coração. Faça uma caminhada ao ar livre e sinta o sol acariciando o seu rosto. Acabei de imaginar o sol acariciando o rosto. Dedique-se a aprender algo novo, algo que sempre desejou, mas que sempre deixou para depois. Depois, agora não tenho tempo. Estou acrescentando a carta. Crie um ritual de autocuidado, cuidando da sua pele, do seu corpo, do seu espírito. Faça disso uma prioridade, pois você merece esse amor e atenção. Lembre-se de que você é uma mulher completa, além de ser mãe. Permita-se explorar os seus sonhos, as suas paixões, os seus desejos e lascou. Pula. Acredite no seu potencial, no poder que você tem de transformar a sua vida e a vida do seu filho. Você é uma força imensurável e o mundo precisa conhecer a sua luz. Não se esqueça de que é importante pedir ajuda quando precisar. Você não precisa enfrentar tudo sozinha. Acolha o apoio da sua família, dos seus amigos, das pessoas que amam você. Converse com outros pais de crianças autistas, por que não crianças neurodiversas, né, que também passam pelas situações parecidas. Compartilhe suas experiências, suas alegrias e seus desafios. Juntas, vocês podem se fortalecer e caminhar rumo a um futuro brilhante. Ai, tô arrepiada. Gente, parece que foi a Kelly que escreveu isso. A psicóloga da minha filha falou isso ontem para mim. Ela é linda. No final das contas, lembre-se que você é amada, valorizada, admirada. Seu amor próprio é a base de tudo que você constrói. Então, acredite em si mesma. Abrace a sua grandeza e ame-se a cada passo do caminho. Ai, meu Deus. Respira. Isso aqui é pegadinha, viu? Não é pegadinha do Moção, não. Com todo amor e carinho, Isabel Martinez e a equipe Toque Pause. Gente, eu não tenho estrutura para isso, nem maturidade. Gente, eu choro só de você ler, e aí eu não ia conseguir ler. Eu vou colar isso no meu espelho. Posso usar para as mães do Instituto? Pode. Peraí, não tem cópia, não? Não. É o papel que é grosso mesmo. É o papel que é grosso. E aí eu queria que vocês recebessem um presente nosso e Dalvi Flores, da equipe do André. Ai, gente. Representando cada mãe. Que delícia. Que linda. Muito obrigada.
Representando cada mãe. Você sabia que é a primeira vez que eu ganho flores? Olha só. Gente, Vou conversar com o Moção. Que história é essa? chama! E um brinde também da Off Gluten, Ai, que delícia! da Dani, maravilhosa Dani também. Chegou no bom momento. Viu? Ai, meu Deus! Representando as mães, tá? Demais! Então, assim, Ame-se a ponto gente. de viver uma vida Posso saudável. mostrar aqui? Eu adoro! pode mostrar, porque assim. Eu amei minhas flores, viu? Sabe Ah, por que é? eu gostei? Ah. Porque geralmente o povo só dá as flores na morte. Eu quero ganhar viva. É Eu também. lógico, Como mas criança for é morta. lógico, é por isso. Hoje é o dia da mulher, né, Amanda? Nós estamos aqui pra mulher. Amanda, obrigada, viu? Ai, Eu amei. ai, tem um menino lá em casa que vai amar, viu? Adoro uma coxinha e pastel. Tá vendo? E sem glúten, então, ó. É maravilhoso. É justamente o nosso tema. Demais. Amandinha, eu quero te agradecer. Gente, hoje o nosso Talk Pause passou do tempo aqui, mas não falamos tudo o que queríamos. Espero que vocês possam ter curtido. Recebam, mães, essas flores, porque elas estão representando vocês aqui e representando os institutos que elas montaram para poder acolher vocês. O Talk Pause é por vocês, para vocês. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo Gratidão, convite, viu? Deus te abençoe. Esteja sempre com a gente. É um prazer enorme. E olha, obrigado pela empatia e sinta sempre, você tem uma missão, a de amar. A Diama. Parabéns, viu, pelo seu Amei, trabalho. viu? Isabel, se eu puder dar só... Obrigada. É com muito amor mesmo. Obrigada. Obrigada. Gente, eu só queria fazer um adendo aqui. A gente comentou que eu criei uma empresa de produtos para identificação e segurança para pessoas neurodiversas, mas porque eu precisava de um motivo para falar do autismo do meu filho. E eu queria aqui aproveitar esse espaço para dizer que não é uma empresa, não é sobre negócios, não é sobre isso. A gente agora abriu oportunidade para as mães que não têm condições de trabalhar, de se afiliar à empresa, e elas podem estar na clínica, passa o link e elas ganham Legal. pela venda dos produtos que todas as mães precisam. E a gente também tem uma comunidade, que a Carol também é administradora, a Lídia também faz parte, que é chamado Conversas Inclusivas, que é um encontro de mães dentro do Google Meet, porque daí elas ficam mais à vontade para falar das suas vidas. E de 15 em 15 dias a gente traz um medalhão, algum profissional do nosso segmento, né, para falar com essas mães. Totalmente gratuito, mas nossa função é apoiar, dar chão, quando muitas vezes nós não tivemos. Carol, eu te agradeço também. Carol também fez parte de um livro, tá, que ela escreveu sobre... Esse é o livro da professora Anália e do professor Guilherme, né? Que top. Então, aqui, ó, a Carol escreveu o capítulo do livro sobre autismo. Gente, esse livro é muito gostoso, tá, de ler, porque ele foi feito para você. Pois é, ele foi feito para você que não é profissional da saúde, entender essa linguagem que às vezes parece uma viagem espiritual com umas palavras super difíceis, mas aqui tem muito amor e carinho aqui dentro. Eu agradeço a professora Analia e o professor Guilherme até pela atitude de querer escrever algo tão difícil, tão complexo, incluindo nós, né, os alunos, nesse sistema. Parabéns, Carol, pelo seu trabalho, que é neurocientista hoje. Parabéns pelo livro, tá, gente? Depois a gente vai botar o link. E nós vamos passar também na tela o agradecimento e o @ do Instagram, tanto do Instituto Leblui. Marli, obrigada pelo seu trabalho. Obrigada, minha amiga, pelo seu companheirismo. Gente, eu ficaria aqui horas, mas também. assim, eu não posso, porque eu ainda vou agora participar de um painel sobre mulheres e inovação. E eu vou até ver como é que eu faço. Amandinha, beijo. Ó, gente, os nossos parceiros, gratidão, porque vocês fazem parte desse processo e fizeram o nosso dia muito alegre. Muito. Olha, Muito obrigada, viu? Flores para vocês e vocês, mulheres de casa, sintam-se amadas e recebam flores, ok? Que lindo. Gente, gratidão.
Talk Pause na semana que vem, às 10h15, no canal. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Arrocha, mulher, clica. Gasta o dedo. Gasta o dedo. Compartilha, faz a fofoca digital. Ó, Chama. Porque no próximo Talk Pause, provavelmente, vamos ver, será que nós vamos continuar com essa conversa maravilhosa e trazendo soluções para você, mulher, viver uma vida maravilhosa e plena, sendo incluída, porque você tem todo o direito de ser amada como você é. Um grande beijo. Beijo. Chama nós.